pessoal, no vídeo que a gente vai estar fazendo agora, a gente simplesmente resolveu gravar um exemplo sobre a diferencial, né? E a utilidade que pode ter uma diferencial para você estimar algum erro, né? A gente já sabe que as diferenciais das funções são estimativas de erros. O nosso exemplo é o seguinte: a gente vai imaginar que as massas de gelo das calotas polares eventualmente se derretam. E essas massas, então, de água vão ser adicionadas à massa oceânica da Terra. E é claro que se a gente adicionar uma massa oceânica, o nível do mar tende a se elevar. Certo? Então a gente fez o desenho aqui, mais ou menos. Aqui a gente tem o planeta Terra inteiro. Vamos dizer que essa parte branca é o planeta Terra hoje, com o nível do mar atual. E a gente adicionando uma massa de água extra, um volume a mais, é claro que esse nível do mar se eleva. E bom, isso vai acarretar numa diferença aqui, né? Vai aumentar um pouquinho. O nosso planeta, a parte da água dele, dá uma aumentada. Então o nível do mar pode se elevar. E a nossa questão é, tudo bem, mas quanto que esse nível do mar pode se elevar, né? Se as calotas polares se derretem? A gente vai tentar resolver essa questão e para isso a gente precisa de alguns dados, tá? Então inicialmente a gente tem que ter o raio inicial da Terra. Desde o centro da Terra até o nível do mar hoje, qual que é a distância? E então, vamos colocar aqui alguns dados. O raio da Terra hoje, o raio inicial. Por simplicidade, eu vou aproximar esse raio para 4.000 quilômetros. O raio da Terra hoje. Outro dado que a gente tem que ter é o seguinte: qual é o volume de gelo que tem nas calotas polares que poderia ser derretido e adicionado às massas? Então, tem um cálculo todo para saber o volume de gelo. Depois que esse volume de gelo se derrete, qual é o volume de água que vai ser adicionado, né? Porque tem uma diferença entre água congelada e água líquida. Mas o fato é, depois que esse gelo se derreter, vai ser adicionado, já na forma líquida, um volume estimado, pelo menos, de 16 milhões de quilômetros cúbicos de água a ser adicionado. Então esses 16 milhões de quilômetros cúbicos é um volume que a gente colocou aqui por fora de azul para saber que vai dar uma aumentada aí, né? E aí o nível do mar consequentemente se eleva. Veja que aqui de amarelo, isso daqui é um ΔR, uma variação do raio da Terra. Tudo bem. O que a gente está querendo saber então? Exatamente esse ΔR, que é o raio final da Terra menos o raio inicial. Essa é a pergunta do nosso problema. Tá bom? Como solução, basicamente, o que a gente tem que lembrar para fazer uma solução? A gente vai primeiro estimar isso sem o uso de uma diferencial. Então, se a gente simplesmente tivesse um problema assim para calcular a diferença dos raios, né, entre as duas esferas, dada a diferença de volume, a primeira coisa que a gente tem que saber é o volume de uma esfera com respeito em função do seu raio. Então, vamos colocar aqui o volume da esfera em função do raio é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume inicial da Terra é 4/3 do raio inicial da Terra ao cubo. E bom, é claro que o volume final da Terra é 4/3 de π vezes o raio final ao cubo, né? Depois que esse volume for adicionado. E bom, basicamente a variação do volume é um dado do problema. Então a nossa variação do volume é um dado, isso significa que o volume final é exatamente o volume inicial acrescido desse volume de água que provém do derretimento das geleiras. Então, basicamente, com essa relação, né, com essas duas equações, a gente vai tentar achar o raio final da Terra. Depois que a gente achar o raio final da Terra, a gente vai fazer raio final menos raio inicial para saber a elevação do nível oceânico. Então, vamos proceder da seguinte maneira: o meu volume final é 4/3 de π raio final ao cubo. Isso tem que ser igual ao volume inicial, é 4/3 de π. Eu vou colocar logo o raio inicial, que é 4.000 quilômetros, ao cubo, né, o raio ao cubo, acrescidos dos 16 milhões, né, de quilômetros cúbicos, mais os 16 milhões de quilômetros cúbicos. Veja que essa conta está toda feita em quilômetros, né, então a gente está falando de volume a quilômetro cúbico.
Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir ambos os lados da expressão por 4π sobre 3. Então eu vou cortar 4π sobre 3, 4π sobre 3, eu vou dividir aqui 4π sobre 3. Ok. Depois disso, eu vou ter aqui o meu R ao cubo, né? Então eu vou ter aqui o raio final ao cubo igual ao raio inicial ao cubo. Eu vou fazer agora 4.000 ao cubo, 4 ao cubo dá 64. E 10 ao cubo, lembre-se que quando você tem uma potência que está elevada ao novo expoente, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então aqui vai ficar 10 a nona, que é 3 vezes 3, tá? Aqui eu vou pegar a fração embaixo, vou inverter e multiplicar. Então isso vai ficar somado por 3 vezes 16, 10 a sexta, sobre 4π. Uma coisa que eu já posso fazer também é cortar o 4 ali, cancelar, né? O 4 em cima e embaixo aqui, então sobrou 4. Tá bom? E aí, eu tenho agora a expressão do raio ao cubo. Para eu achar o valor do raio, basta eu tirar uma raiz cúbica dos dois lados. Então, o raio final vai ser a raiz cúbica de 64 vezes 10 a nona, somados de 3 vezes 4, 12, 12 milhões sobre π. 12 sobre π vezes 10 a sexta. E dessa raiz cúbica aqui, na verdade dessa expressão, a gente consegue colocar um 10 a sexta em evidência e tirar esse 10 a sexta da raiz que é cúbica. Desculpa, faltou só o índice aqui da minha raiz cúbica. Então eu vou colocar um 10 a sexta em evidência e vou extrair a raiz cúbica do 10 a sexta. Vou cortar aqui, que vai sobrar um 10 ao cubo. E esse 10 a sexta saindo da raiz, vai ficar 10 ao quadrado. Tudo bem? Então o meu raio final é 100 vezes essa raiz cúbica. Para eu determinar então a variação do raio, que simplesmente é o ponto que vai se elevar o nível aí da água do mar, eu vou fazer final menos inicial. Então a minha conta vai ficar assim. Vou colocar o raio final, que eu achei aqui agora. Menos o raio inicial, que é 4.000. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. Veja que isso daqui traz uma certa dificuldade. Às vezes você vai pensar que não é uma dificuldade, mas no fundo é uma dificuldade, que é exatamente extrair essa raiz cúbica. Vai falar, não, mas eu posso fazer no computador e tal, tudo bem, mas o fato é, sem uma calculadora, você não faz essa conta, ou dificilmente você faz com uma precisão de muitas casas decimais. É uma coisa difícil de fazer essa conta sem uma calculadora. Vamos explorar de onde saiu essa raiz cúbica, né? Veja que na sua expressão do volume pelo raio, aqui é uma expressão cúbica, né? Essa função é simplesmente um polinômio de grau 3. E como essa função traz um pouquinho de complexidade aqui por esse cubo, na sua resposta aparece uma raiz cúbica. Eventualmente essa função poderia ser muito mais complicada. Ela podia ser o arco secante da raiz do log de x ao cubo mais 1. E aí isso traria dificuldades maiores, muito maiores. Então, bom, para a gente não parar só por aqui, eu já fiz essa conta e eu vou só colocar o resultado aqui estimado, né, que a gente já calculou do ΔR. Eu quero só mostrar que não é uma coisa exatamente tão simples. O nosso resultado, o nosso ΔR, lembra que isso daqui está em quilômetro, tá, pessoal? E eu já vou colocar nossa resposta em metro. Tá? Então o nosso resultado até aqui deu 79,5759 metros. Certo? Basicamente então a elevação do nível do mar é de 79,5759 metros. Tá? Esse problema foi feito sem uso de diferencial, simplesmente sabendo a expressão do volume. Agora, nós vamos resolver o mesmo exercício, mas agora a gente vai utilizar a diferencial. E a gente vai tentar também comparar com o resultado que a gente já obteve. Então, inicialmente, para a gente utilizar uma diferencial de uma função, é legal você lembrar que se você tem uma função volume, né, que está aqui em função do raio,
Você pode calcular a diferencial dV como sendo a derivada do volume com respeito ao raio vezes dr. Então a diferencial dV é a derivada do volume com respeito ao raio vezes dr. E aí é só você saber derivar isso daqui. Então é claro que a derivada dessa expressão com respeito ao raio, aqui eu já vou colocar, a derivada de 4π de πr ao cubo é simplesmente 4π r ao quadrado. Aí vou multiplicar pelo dr. Veja que o nosso dV é exatamente, nessa concepção nova, com essa nova roupagem, é exatamente aquilo que era o ΔV. A gente vai colocar o dV a variação do nosso volume. E a gente vai achar o dr, que é uma aproximação para o ΔR. Então, eu acho que é simples de tentar fazer essa conta. O nosso dV é 16 milhões de quilômetros cúbicos. O meu 4π r ao quadrado, eu já posso colocar o r ali, que é 4 vezes 10 ao cubo ao quadrado vezes dr. Certo? Agora, se a gente olhar bem, 4 vezes 10 ao cubo ao quadrado é justamente 16 vezes 10 a sexta. E esse 16 vezes 10 a sexta simplesmente se cancela. E aí você vai ter o seu dr como sendo 1 sobre 4π quilômetros. Veja que aqui a conta é bem mais simples, né? São só operações básicas de multiplicação e divisão. Então, eventualmente, se você pegar até na mão, talvez você consiga tentar estimar. A gente já fez essa conta e o dr aproximadamente deu 79,5774 metros. Não é uma coisa também muito difícil de se achar. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte. A gente achou o ΔR anteriormente e ele deu 79,5759 metros. Fazendo a conta com o volume. Com o método da diferencial, veja que tem um pouquinho de diferença, né? Lá na casa dos milímetros. Essencialmente, 79 metros, né? Para cada um, mas se você for pensar, não é precisamente a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente pode se perguntar é: quão boa é a aproximação via uma diferencial, né? Então, qual é a diferença entre as duas aproximações? E o erro estimado entre as duas aproximações é exatamente 1,6 milímetro. Então, veja, o nível do mar vai se elevar a cerca de 79 metros, 79 metros e meio, 79,6. O erro que a gente tem fazendo no modo clássico e fazendo pela diferencial é 1,6 milímetro. Então é uma coisa realmente irrisória, de tal forma que para esses valores a diferencial fornece uma aproximação boa, né, do tanto que o nível do mar vai se elevar. Também é importante ressaltar que com esses 79,6 metros, se o nível do mar eventualmente se elevar, pelo menos a gente aqui em Brasília vai estar salvo de qualquer inundação.